Paz e graça seja na vida de todos. Dando sequência aqui à história, de Isaac, Rebeca, seus dois filhos Esaú e Jacó. Nós presenciamos no capítulo anterior uma confusão e terminamos com uma ameaça de morte de Esaú para com Jacó. Isaac, ele parece ter acordado aqui no início do capítulo 28 de Gênesis, porque até então, mesmo vendo as atitudes do seu filho Esaú em relação ao valor que ele deu à primogenitura, em relação a casar com mulheres estrangeiras e principalmente em relação ao que Deus havia revelado para Rebeca quando ela estava grávida, não podemos nos esquecer disso porque foi o próprio Deus falando que o menor iria governar sobre o maior. E aqui Isaac parece ter enxergado, não literalmente que ele era cego, mas caiu em si, a ficha caiu. Aquele que Deus havia escolhido para a linhagem da nação de Israel, para a linhagem que viria o Messias, não era o seu filho preferido Esaú, e sim Jacó. E começa assim: então Isaac chamou Jacó e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã, apronte-se, vá para a Mesopotâmia, fique na casa de seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, descendentes, para que de seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Então aqui agora a bênção foi diferente. A bênção de Isaac agora foi para enviar o seu filho. Enviar com um propósito. Casar-se com uma mulher da linhagem que Deus estava escolhendo, que Deus estava abençoando. E ele agora o abençoa para ir. Ele o abençoa para prosperar. Ele o abençoa para ter uma grande descendência que iria prosperar e que no futuro iria conquistar aquela terra que ele vivia ali, que agora ele era estrangeiro. E depois nós temos aqui Esaú aparece mais uma vez. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não se casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malaate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Parece que a ficha anda caindo aqui nesse capítulo. Como Esaú não sabia que não era do agrado do seu pai, da sua mãe, que ele se casasse com mulher estrangeira. Isso é incrível. Dois filhos, um tem noção do valor da primogenitura, um tem muita noção a respeito da bênção do pai, um tem muita noção de obediência, que foi o que Jacó fez aqui. Ele obedece o seu pai e a sua mãe, ele vai para uma outra terra para se casar em obediência. E aqui parece que Esaú vivia nas nuvens.
E ele diz que ele percebe aqui que Isaac e Rebeca não estavam muito felizes com o casamento dele com mulheres estrangeiras. Mas como assim? Com certeza esses pais ensinavam as mesmas coisas para os seus filhos. Com certeza Esaú ouviu a mesma história de Isaac 1 milhão de vezes. Que Deus mandou que ele buscasse Rebeca numa linhagem que Deus tinha escolhido. Como que Esaú não sabia disso? As pessoas, elas parecem que é mais cômodo fechar os olhos, tapar os ouvidos para não ouvir e viver a verdade. E nessa falsa inocência, ele faz outra coisa errada. Ele se casa com uma mulher que é da descendência de Ismael, irmão do seu pai. Só que Ismael foi colocado para fora da linhagem. Foi colocado longe da linhagem, porque Deus não queria esses outros filhos de Abraão, no caso Ismael, misturado à linhagem que Deus estava preparando. E Esaú casa com uma filha de Ismael e continua sem entender o que os pais o haviam ensinado e o pior, qual era a vontade de Deus. E Jacó, indo então para Mesopotâmia, para a casa de Labão, né? Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou ali a noite. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que eu lhe prometi. Deus agora se revela a Jacó. Ainda não havia se revelado a Jacó. Quando ele sai ali da casa do seu pai, em obediência, em busca de cumprir a vontade de Deus, agora Deus se revela a Jacó e faz a ele a mesma promessa que havia feito para Abraão, que havia feito pelo seu pai Isaque, que lhe abençoaria e lhe daria uma descendência como o pó da terra. A mesma promessa. E que faria com que ele tomasse posse daquela terra, que ele voltasse para aquela terra, que aquela terra seria dele, seria dos seus descendentes. E é lindo a palavra que ele diz aqui no 15, no 16, no 15, que ele estaria com ele e o protegeria em todos os lugares onde ele fosse. E que ele nunca o abandonaria. Lembra dessa promessa que Jesus nos faz? Que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Deus sempre tem esse cuidado de nos dizer: eu estou com você. Eu estou com você. Sempre, para sempre. Eu estou
com você. Aqui, cansado, fugindo, talvez com a consciência pesada, com medo de morrer pela mão do seu irmão, ele deita e ele tem um sonho. E ele vê uma escada onde anjos descem e sobem ali, e ele vê o próprio Deus ali do lado, né? E a gente vê Jesus fazendo essa citação com Natanael em João capítulo 1, no 49. Jesus diz assim para Natanael. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E assim foi. Aqui Jesus está pegando aquele sonho ali de Jacó, os anjos subindo e descendo, e agora ele está dizendo: vocês verão, e todos viram, os milagres, as palavras de sabedoria, o sacrifício que Jesus faz ali pelos pecados da humanidade. E falando sobre os anjos, interessante aqui, porque Hebreus 1,14 diz assim: Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servirem benefícios dos que herdarão a salvação? Olha que ministério lindo, o ministério dos anjos. Servir aqueles que herdarão a salvação. Também são protetores. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. Ele os guarda, eles ministram, eles abençoam por ordem do Deus Altíssimo. Temos que separar muito essas coisas. Nós não oramos a anjos. Nós oramos a Deus e Deus envia os seus anjos a nosso favor. E aqui então nós temos Jacó tendo esse sonho maravilhoso, né, essa visão maravilhosa, lembrando que muitos continuam querendo ter uma vida espiritual baseada nessas revelações do Antigo Testamento. Ou mesmo no Novo Testamento. Eles não tinham a palavra de Deus. Eu não tenho que orar para que Deus me mostre os seus anjos, para que ele apareça para mim, porque Deus se revela através da sua palavra. É assim que Deus se revela para nós hoje. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas agora mudou o seu nome para Betel, casa de Deus. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guiares nessa viagem que estou fazendo, e me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus aqui como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo o que me deres. Jacó não perdeu tempo. Apesar de temer muito aquela visão que teve, ele não perdeu tempo. Ele fala com Deus: se tu fores comigo, se tu me deres sustento,
se me protegeres, se fizeres com que eu volte para a casa do meu pai em segurança, o Senhor será o meu Deus. Eu vou servi-lo. E aqui nós fazemos um paralelo com Jesus Cristo, porque eu falo com Jesus, entra para a minha vida, seja Senhor da minha vida, e eu te servirei. É essa a nossa palavra quando nós cremos em Jesus Cristo e quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós estamos consagrando toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Senhor Jesus Cristo. É uma palavra aqui de Jacó e que nós trazemos para aplicação nos nossos dias. Jesus Cristo tem que ser Senhor da nossa vida. E o fato aqui, nas últimas palavras deste capítulo, ele diz: se tu fores comigo, eu te darei a 10ª parte de tudo o que eu receber. Eu não quero figarrar em falar em dízimo. Só digo que o dízimo é uma bênção. Ele não é meu. Ele pertence ao Senhor. Eu não dou o meu dízimo, eu devolvo o meu dízimo. E Deus permite que eu fique com 90% para administrar, me dando saúde, me dando o trabalho, né? Então, fique essa palavra para o seu coração, para você meditar nela, em nome de Jesus.